Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos Syndicasters pelo mundo. Nós estamos aqui hoje com um tema muito importante e que para o servidor público é sempre o tema que está fervilhando, que é a modernização do serviço público, né? São vários assuntos que a gente pretende abordar, mas mais importante hoje é apresentar duas pessoas que estão aqui comigo e que vão participar comigo desse Syndicast. Meu nome é Ivana Lima, vocês sabem, presidente do Sind Itamaraty. Hoje a minha companheira de Syndicast não está comigo porque ela está num evento importante e eu convidei a Eliane Cesário, Hello. Que há anos contribui conosco aqui no Sind Itamaraty, para participar comigo e apresentar junto o nosso Syndicast deste mês. Nossa convidada maravilhosa, uma honra recebê-la, a deputada Érica Cocai, todos conhecem, uma parceira de longa data do Sind Itamaraty, tem um histórico maravilhoso aí de lutas pelo serviço público, pelo servidor, por tantas causas importantes. Eu vou passar a palavra a ela por um momento. Primeiro a Lili, quer se apresentar alguma coisa, Lili? Ah, claro. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com a minha presidente, antes da sua remoção. É verdade. Né? É o meu último Syndicast, gente. Então é um privilégio estar aqui nesse programa. Eu sou assessora do Sind Itamaraty e antenada, assim, na maior expectativa de ver, assim, as transformações que o serviço público brasileiro precisa. E é claro, diante dessa autoridade maravilhosa, que a deputada Érica Cocai, é realmente um privilégio incrível. Obrigada. Deputada, faça a sua introdução. Não, é uma alegria estar aqui. Eu penso que o sindicato tem feito grandes discussões e importantes discussões. Inclusive, do trabalho ser um local onde você possa se encontrar e onde você possa vivenciar uma humanidade que pressupõe tanta coisa, não é? E não que você seja arrancado da sua própria humanidade ou arrancada da sua própria humanidade. Então, portanto, eu queria parabenizar o sindicato por todas essas trajetórias que tem feito, pela discussão de assédio, de combate ao assédio moral, que eu acho que é absolutamente fundamental, para que a gente tenha no trabalho esse local onde a gente acha as nossas existências e não onde a gente perde esperança, alegria, enfim. E o Sind Itamaraty tem feito essa discussão de forma muito intensa e muito exemplar. Eu costumo dizer, quando as pessoas me procuram, nós estamos tendo problemas com assédio moral, enfim, assédio sexual, e o assédio moral ele atinge as mulheres de forma mais intensa. Eu sempre digo, vamos conversar com o Sind Itamaraty para que a gente possa ir trocando, compartilhando as experiências e a partir daí nós possamos fazer um grande movimento contra toda sorte de assédio moral e pela valorização dos servidores e servidoras. Estamos muito felizes com a sua participação, deputada, porque esse podcast ele foi criado justamente para ajudar os nossos filiados e depois, obviamente, a todos que assistem, a entender um pouco mais sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas carreiras, sobre o serviço exterior, porque existe hoje muita desinformação sobre esse tema, né? As pessoas, inicialmente, e primeiramente acham que o Itamaraty é só formado de diplomatas, e a gente tem falado das outras carreiras também, tem falado dos diplomatas, tem falado da importância do trabalho deles, mas também do trabalho dos ofchans, dos oficiais de chancelaria, dos assistentes de chancelaria, dos PGPs que integram o MRE. Então é uma oportunidade, mais uma oportunidade que a gente tem de levar ao público um pouco de dentro dessa instituição que sempre foi muito ensimesmada, né? Ela sempre foi encastelada por vontade própria da administração e hoje em dia há uma vontade de ser também como os outros. Eu sou parte da esplanada, como vários embaixadores já falaram para mim nesses últimos anos. E eu sou servidora e servidora pública. Exatamente, né? Para as pessoas deixarem de glamorizar demais as nossas carreiras, né? Mas antes da gente falar um pouco mais de assédio, que a gente sempre termina falando de assédio, vocês sabem, né?
qual a visão da senhora sobre a importância do serviço público para uma sociedade mais justa, para uma sociedade que é ouvida em seus interesses e necessidades? Eu diria que nós temos uma história no Brasil onde a gente não fez o luto dos períodos traumáticos, né? Ou seja, do colonialismo, da escravização, da própria ditadura. Então nós não fizemos rupturas desses períodos, que são períodos que dialogam entre si por um profundo processo de desumanização. E que sempre carregam violências de gênero. Para além da violência em si, carregam sempre uma violência de gênero. E a gente vai fazer o luto desses períodos traumáticos na medida em que nós tivermos políticas públicas de qualidade. E políticas públicas de qualidade se faz a partir da valorização dos próprios servidores e servidoras. Então nós temos, em grande medida, uma construção, nós vivenciamos um processo recente na história brasileira de muito negacionismo, inclusive o negacionismo estrutural. Onde se negou, inclusive, a própria realidade. Então, em grande medida, a gente lembra que antigamente a gente falava, olha, contra fatos não há argumentos, agora contra narrativas não há fatos. Exatamente. Então, os fatos são negados. Sim. E você tem uma pseudo-realidade que dentro dela só cabe quem pensa da mesma forma, portanto, ela, por si só, fere a própria democracia. E aí se construiu uma concepção, isso estava bem presente na PEC 32, que tentava colocar o Estado a serviço da iniciativa privada e a serviço do governante. Se construiu que um Estado inchado, com muitos servidores, mas, na verdade, se nós olharmos o percentual de servidores com relação à população economicamente ativa aqui no Brasil, nós temos 12,4% por volta disso, é menor do que no Uruguai, é menor que na Argentina. Se nós analisarmos o número de servidores proporcional à população em geral, o Brasil tem um índice de servidores menor do que a média dos países da OCDE. Então, portanto, é falso dizer que nós temos um Estado inchado. O que nós precisamos resgatar é concepção de Estado. Isso significa políticas públicas de qualidade e valorização dos servidores. Celso Furtado dizia que o Estado tem que servir para enfrentar os problemas nacionais. Então, o Estado, esse Estado que eles dizem que precisa ser mínimo, em verdade é o Estado que eles querem mínimo para o conjunto da população. Então, penso que as políticas públicas, elas são sempre enganchadas umas nas outras, não é? Porque elas seguram direitos, e os direitos são enganchados. Se nós olharmos os direitos, você não pode nem hierarquizar os direitos, nem dividir os direitos. Eu te dou o direito da educação, mas não te dou o direito ao amor, ao afeto, enfim. Os direitos são muito enganchados, né? São interrelacionados, indivisíveis. As políticas públicas também. Elas precisam ser enganchadas umas nas outras para que nós possamos ter o Estado que enfrente os problemas nacionais, e um dos grandes problemas nacionais são as diversas desigualdades. São desigualdades de direitos, desigualdades regionais, enfim. Então, portanto, eu diria, serviço público é absolutamente imprescindível para o Brasil. É absolutamente fundamental para que nós possamos ter políticas públicas e para que nós possamos fazer o luto dos nossos períodos traumáticos e que nós possamos cantar uma verdadeira humanidade que muitas vezes é ferida por uma concepção que é uma concepção de nos hierarquizar e de naturalizar as violências, né? É preciso desnaturalizar as violências. O Estado faz isso. Então a gente não caminha na perspectiva de consolidar direitos, e direitos significam o exercício da própria liberdade, da própria condição humana, se nós não tivermos a valorização de servidores e servidoras. Isso é o que a gente faz e tem feito, porque nós tivemos a PEC 32, nós conseguimos tirar de tramitação, e foi um grande avanço, mas nós temos vários, sempre temos que estar muito atentos e atentas aos diversos ataques que eles buscam impor ao serviço público e aos servidores e servidoras. Portanto, valorizemos o serviço público, porque assim vamos valorizar o próprio Brasil. É verdade. Uma coisa importante que eu queria ressaltar
é que justamente nessa confusão que as pessoas fazem sobre o estado inchado e quantidade de servidores necessários, é muito importante lembrar as pessoas que o serviço público não é... O servidor público não tem só na esplanada, não tem só na prefeitura. O serviço público, o servidor público é em toda a educação, em toda a saúde oferecida. Então, quando a gente está falando em serviço público de qualidade, você tem que ter um número de servidores que consiga adequadamente fornecer ao cidadão os serviços que são tão importantes a ele, né? E aqui dentro do Itamaraty a gente sabe muito bem disso, porque o serviço que a gente presta no exterior ao brasileiro que está morando fora do Brasil é um serviço que para ele é imprescindível. São coisas importantíssimas que são realizadas nos consulados, nos setores consulares, que as pessoas que moram fora, muitas vezes em situação irregular no país onde moram, precisam daqueles documentos, precisam daquelas informações e daqueles atos que a gente realiza dentro. E aí é que vem, existem tantos assim? E como a gente não consegue chegar ao ponto de ter uma sociedade que diga, eu sou muito bem servido, uma sociedade bem servida de serviços públicos, ela tem servidores e servidoras em quantidade e em qualidade para que esse serviço chegue a ele, a ela. Então, é importante ressaltar isso, né? E eu queria trazer também uma reflexão aqui com a deputada, porque nós passamos por um período de crise e ainda, né, de luto mundial, que foi a pandemia. E mesmo durante a pandemia, nós temos dados aí em todos os setores do serviço público brasileiro em que os servidores públicos, imbuídos dessa missão de realmente servir a sociedade, tiveram muita criatividade, mesmo diante das condições mais adversas, para poder fazer com que o serviço chegasse à população. A vacinação, que foi um desafio tremendo, exatamente por conta dos discursos negacionistas, né? A própria repatriação dos brasileiros, que foi assim, um sucesso aqui dentro do Itamaraty. E o movimento sindical se engajou exatamente para que a PEC 32, ela não tivesse sucesso. Mesmo diante, nós participamos de várias manifestações nas ruas, eram poucos servidores, né, poucos sindicalistas, mas foi um movimento tremendo. E o que eu percebi? Foi um movimento que uniu todas as pessoas que realmente estavam engajadas nesse discurso, né, de um Estado forte, sociedade forte. Agora, na opinião da senhora, a quem interessa uma reforma administrativa que restrinja, né, assim, que diminua a capacidade do Estado, como, por exemplo, privatizar escolas públicas, privatizar hospitais, e quem sabe um dia, assim, queiram até privatizar o serviço que os servidores públicos aqui do Itamaraty prestam nos consulados? Sim, eu penso que não interessa ao povo brasileiro. Eu penso que você abordava um tema interessante, que foi o período que nós vencemos da pandemia, muito agudizado aqui no Brasil, em função do negacionismo, de todas, da profusão que se tentou impor a utilização de remédios inadequados para o combate à própria Covid-19. Então, o que nós vimos nesse período, primeiro a criatividade, você foi muito feliz, porque eu vi profissionais de saúde com capa de chuva, porque não tinha equipamento de proteção, para poder não largar o seu posto de trabalho, para poder ali estar em defesa da própria vida. Em todos os momentos de muita crise, sejam crises econômicas, crises climáticas ou crises como foi o período da pandemia, nós vamos ver de forma muito concreta a importância do servidor público. E eu acho que isso foi um elemento que contribuiu para que nós não tivéssemos a PEC 32 transformada em uma realidade. Porque o servidor público ele passou a ter concretude.
O que é o servidor público? Não é algo etéreo, né, que eu falo que é o servidor público ou o Estado inchado. Ali era o Estado se mobilizando através de servidores e servidoras para assegurar políticas públicas fundamentais na área de saúde, mas também na área de educação. E defendendo a democracia, né? Defendendo a democracia. Então, defendendo a democracia, defendendo a vida, não é? E a vida, a nossa vida enquanto seres humanos pressupõe a liberdade. E pressupõe também a diversidade, pressupõe a afetividade. Então, eu costumo dizer que naquele período, o povo brasileiro percebeu que havia muita dignidade no exercício do serviço público. E que o serviço público, que grande parte de servidores, por volta de 57%, está nos municípios. É quem objetivamente leva a política pública, é quem está ali na política de saúde, na política de educação, enfim, no município, estão nos municípios 57% dos servidores e servidoras aqui no nosso país. Então, portanto, ali você teve uma concretude do que representa o servidor, a servidora e do que representa o serviço público. E nós temos ainda que reconstruir um processo de muita destruição que o Brasil vivenciou. E desinformação, né? De desinformação. Então, nós tivemos agora recentemente o concurso, mas ele não vai suprir a necessidade, as vacâncias. Então, nós temos uma vacância imensa. Porque e precisa ser suprida, e o que é mais rápido? É terceirizar, mas o servidor terceirizado também tem que ser valorizado, né? Tem que ser valorizado e, veja, respeitado. E você não pode ter contratação temporárias para serviços que são, ou para atividades permanentes. Exclusivas de Estado, né? Então, veja, é um pouco que que eles tentaram construir na PEC 32, que a gente tirou de tramitação, e eles tinham maioria. Eles tinham maioria na comissão, e tinham maioria para aprovar. Mas foi a reação da própria população de valorização do próprio serviço público e atuação das entidades sindicais para dialogar com a própria população. Olha, eles estão querendo tirar de você o direito de ter uma saúde de qualidade. Então, penso que em todas as crises que a gente vivencia, há uma atuação do serviço público que mostra que ele é imprescindível para que nós possamos vivenciar a nossa humanidade. Isso foi um elemento na pandemia com muita dor, porque quem parte sempre é amor de alguém, né? Então, todas as pessoas perderam alguém que ama. Então, assim, não são números, né? Mas foram mais de 700 são vidas, mil. né? São vidas, são pessoas, são trajetórias, são histórias, são relações, é afeto, é amor, que foi arrancado de cada um e cada um de nós. Não doeu só lá. Continua doendo em todo mundo que perdeu. Continua doendo. É muito difícil. Porque uma pandemia é como se fosse um estado de guerra. Fazem essa comparação. Tanto que os dados hoje demonstram aí, graças também às pesquisas, né, que são realizadas pelos servidores públicos, que o Brasil agora atingiu a maior marca de afastamentos por transtornos mentais, saúde mental, né? E que precisamos cada vez mais de servidores engajados nessa área também para discutir agora sobre saúde social. Agora, como discutir saúde social sem pessoas para trabalhar e pensar políticas públicas? A senhora acompanhou... Inclusive para fazer diagnóstico, você disse sim, bem. sim. Porque nós tivemos um período do governo anterior onde se açoitou muitos dados, ou se desprezou os dados. Ou se desprezou todas as evidências científicas e a própria ciência. Que é a negação. Que é a negação da própria ciência. Sim. Né? A lógica de que a Terra é plana, ela foi se expressando e foi machucando as nossas existências e o nosso país. Então, portanto, é preciso que nós possamos retomar os próprios diagnósticos, porque houve um apagão de dados no Brasil. Para você recompor os dados e, a partir dos dados, você tem a condição de traçar perfis e de elaborar políticas públicas com efetividade. Vejam são imprescindíveis, né? Os dados são imprescindíveis para a construção de políticas. Claro, nós tivemos, por exemplo, eu sou coordenadora da Frente em Defesa dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e ali nós tivemos, durante o governo anterior, a inexistência de um diagnóstico que contasse com a participação do próprio Estado. Para o cumprimento da agenda, que é internacional. Para ver o diagnóstico como estava sendo cumprida a agenda. E nós tivemos a sociedade civil, através do relatório Luz,
que deu muitas luzes a todos os dados que estavam postos, para que nós pudéssemos ver como estavam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis aqui no nosso país, para que nós pudéssemos elaborar políticas públicas para o seu atingimento. Então, portanto, agora eu fiquei muito emocionada, porque no governo Lula nós tivemos não apenas o retorno do relatório, que tem a participação do próprio Estado, como o Estado também acolhendo o relatório e a relação com a sociedade civil, inclusive retomando a comissão com participação da própria sociedade civil. Haja luz. Essa valorização, muita luz. Voltando para o tema de valorização, a gente sempre chega naquele tema que é muito debatido, que é a remuneração, né, deputada? A remuneração do servidor público é sempre questionada. As pessoas têm como base, por incrível que pareça, os super salários, que são só a pontinha lá de cima do iceberg. A gente tem todo o serviço público abaixo de pessoas extremamente qualificadas, passaram por concurso público, seleções muitas vezes difíceis e que têm que ser valorizadas dentro do seu trabalho também, né? Muitas pessoas hoje em dia que trabalham principalmente no ciclo de gestão, nessas carreiras mais proeminentes, pessoas que, se fossem para a iniciativa privada, talvez estivessem ganhando duas, três vezes mais do que ganham no serviço público. E que, na prática, na realidade, está fazendo trabalho, às vezes, de 2 a 5 pessoas ao mesmo tempo. Pois é. Sem a devida remuneração. Exatamente. Então, assim, como a senhora vê essa necessidade de adequação, eu chamo de adequação salarial desses servidores. E para além deles, também a gente tem todos os servidores de toda a cadeia, né? Professores têm que ganhar adequadamente, não só em Brasília, a gente sabe que o Distrito Federal paga bem os seus servidores, mas há professores em todo o Brasil ganhando salários irrisórios. Pessoal policiais, da saúde, pessoal da segurança, os enfermeiros que tiveram que lutar tanto por um salário digno, base, né? Então, como a senhora vê a necessidade de adequação dos salários dentro do serviço público para que ele possa continuar evoluindo, trazendo benefícios para o cidadão? Veja, eu tive no Japão em 1994. E ali eles trabalhavam muito, a gente estava discutindo muito a questão da terceira revolução industrial, enfim, dos 5 S's, de toda uma metodologia que estava sendo implementada no Japão. E ali eles falavam dos princípios divinos. E quais eram esses princípios divinos? Eles falavam da boa remuneração, eles falavam do emprego vitalício, e eles falavam do aumento da remuneração de acordo com a sua permanência na própria carreira. Eles chamavam isso de princípios divinos. E por que princípios divinos? Porque são elementos para que você faz uma opção na sua vida de estar ali no serviço público, por exemplo, e ali estamos falando de um conceito japonês que extrapola o próprio serviço público, mas aqui, se nós olharmos esses princípios divinos para o serviço público, nós temos pessoas que entram para o serviço público com a perspectiva de se aposentar no serviço público, e para isso precisam ter uma boa remuneração e precisam, inclusive, ter uma ascensão no exercício da própria profissão, para a sua experiência, a sua expertise, ela ser valorizada e ser traduzida num processo de adequação salarial, como você dizia. Isso é absolutamente fundamental. Então, assim, muitas vezes querem jogar isso contra a própria sociedade, mas quanto mais valorizado estiver o servidor, mais valorizada estiver a servidora, melhor você vai ter o exercício da política pública, você resgata as histórias, a memória da instituição, porque romper, como eles quiseram romper, com o processo de estabilidade, significa
significa, primeiro, colocar o servidor sem autonomia para questionar o que ele acha que é inadequado e que muitas vezes está contra a própria legislação. Então, veja, então você tira a autonomia do servidor e da servidora e, ao mesmo tempo, você tira a memória, porque é uma memória a ser construída, que ela precisa ser valorizada. E se nós olharmos, por exemplo, que a maior parte dos servidores e servidoras estão no município, nos municípios, e se você analisar que a média salarial dos servidores e servidoras do município, ela está por volta de R$3.000, ou um pouco nesta órbita de R$3.000, você também vai desmitificar de que você tem uma elite ou uma casta no Brasil que são servidores e servidoras. Não, nós temos profissionais que precisam ser bem remunerados para que possam, enfim, ter os princípios divinos, diria eu, assegurados, para que você não perca para a iniciativa privada, para que você não tenha a desistência do exercício daquela função que é fundamental para o povo brasileiro por parte do servidor e da servidora. E aí eu penso que nós agora temos um processo de negociação que foi estabelecido, várias mesas que estão postas a partir do governo atual, do governo Lula. Mas a gente tem que dar permanência a isso. Eu penso que nós precisamos criar uma legislação que seja uma legislação que assegure a permanência do processo negocial, independente de quem esteja no próprio governo. Nós já chegamos a elaborar aprovarmos uma proposta de estabelecimento de negociações permanentes para adequações salariais. A própria 151, da Convenção 151. Exatamente. Né? Exatamente. Nós já chegamos a elaborar esse projeto, ele não foi adiante, ele sofreu um veto, mas é preciso resgatar. Nós temos várias mesas, e é importante que tenhamos várias mesas, nós estamos, enfim, saudando esse processo democrático de possibilitar que os servidores e servidoras, através das suas representações, possam estar dialogando e negociando, mas é preciso que seja política de Estado. É verdade. Eu participo do sistema de mesas desde o começo, tanto da mesa nacional quanto da mesa específica. Que tratou da negociação salarial, e da mesa setorial, que fico muito feliz em dizer que conseguimos ser um dos primeiros a criar aqui dentro do Itamaraty, primeiros da Esplanada, ter uma mesa setorial funcionando, e ela está funcionando. Inclusive esta semana teremos reunião, e dentro dela falamos só de assuntos de interesse dos servidores. Esse esquema, ou essa dinâmica das mesas é muito democrático, muito, faz muito bem ao serviço público essa discussão, porque a bancada sindical está ali com todos os seus temas, e o governo está lá também fazendo suas contraproposições, suas propostas e tudo mais. E eu vejo que seria um grande ganho se essas mesas realmente se tornassem a regra. Oficiais, né? A Convenção 151, nós elaboramos, houve um GT do MGI, em que as bancadas, principalmente as centrais sindicais e as confederações, participaram para elaborar um novo projeto de regulamentação da Convenção 151, que trata das negociações salariais, as negociações em geral coletivas, né? Dos servidores públicos. E o primeiro projeto já está pronto, eles estão em vias de trazer isso de novo para a pauta, porque, enfim, teve todo esse problema aí com os reajustes. Sim. E tal. E eu acho que o projeto que a gente elaborou nesse GT de regulamentação da 151 vai ser um ganho muito grande para o servidor público, ele ser respeitado enquanto trabalhador público, porque a gente fala servidor e servidor, mas como a ministra Esther Dweck fala sempre, nós somos trabalhadores do Estado. Do Estado. E essa é uma lógica, né, que a gente está tentando adotar para cá, porque é uma questão também de letramento.
né? Existe a comunidade empresarial que pensa em desenvolvimento do país, as autoridades pensam em desenvolvimento do Estado, mas a classe trabalhadora, ela não tem mais como ser dividida como foi. Essa experiência de divisão da classe trabalhadora trouxe muito mal, trouxe assim, muitos malefícios mesmo, assim, para essa questão de identidade. Pertencimento, E pertencimento, porque quando eu tenho essa identidade muito bem firmada, eu não tenho dúvidas, né? Agora, quando a gente fala de remuneração, uma boa remuneração para o serviço, para o trabalhador e a trabalhadora pública, também é uma forma de o Estado se preservar de corrupções, sim, né? E de tentativas de encaminhamento de políticas que não são políticas mesmo de Estado. Eu penso também, deputada, que esse é um desafio que está lá no Congresso, estará aqui na nossa agenda dos próximos anos, que é a questão do teto dos gastos. sim. Como isso implica negativamente ainda a existência desse teto dos gastos para que os servidores públicos avancem nessa pauta de remunerações adequadas? O teto dos gastos que o Brasil vivenciou, ele foi uma anomalia, eu diria, né? Anomalia. Porque o que você estabelece? Estabelece que as despesas primárias, onde se encontram as políticas públicas, só podiam ter como acréscimo a variação do processo inflacionário. Você despreza, inclusive, a arrecadação. Uhum. Vamos supor que você arrecade 400, mas que a variação da inflação seja apenas 100. Então, você vai ter que colocar nas políticas públicas o acréscimo de 100. Uhum. E o restante é para as despesas financeiras. Porque as despesas financeiras levam quase metade do orçamento brasileiro, numa dívida que precisa ser auditada, penso eu para que você possa ter a nitidez sobre a sua construção. Né? Então você tem os tetos salariais que precisam ser respeitados, porque os tetos salariais eles não são a norma, ao furar o teto salarial não é a norma no serviço, atinge uma quantidade pequena de pessoas, e precisa que a lei seja cumprida e você tenha assegurado o teto salarial. E o teto de gastos, ele não pode existir num país que precisa de políticas públicas. Sim, é verdade. Você não pode ter superávites de fundos, e nós tivemos essa proposta, a gente conseguiu preservar muitos fundos, mas superávites em fundos específicos que simplesmente eram drenados para o pagamento de despesas financeiras. Uhum. E, ao mesmo tempo, as políticas públicas tão fundamentais para o Brasil, porque, veja, se você tem um nível de despesas obrigatórias no Brasil, que praticamente chegavam no teto estabelecido. E aí, essa foi a anomalia, então? Uma profunda anomalia. Sim, eu diria que foi um atraso para o próprio Brasil. Desenvolvimento do país. Para o desenvolvimento do país. O país não se desenvolve sem políticas públicas, ponto. Isso. Não se desenvolve sem um Estado que seja um Estado que enfrente os problemas nacionais. Porque eles falam muito em Estado mínimo, como eu costumo dizer, mas o Estado só é mínimo para o povo. Ele nunca foi mínimo para a elite. Ele é um Estado que é sempre muito generoso, é sempre muito farto para as elites nesse país. É preciso que o Estado ele seja um Estado generoso para com o seu próprio povo. Então, por isso, nós precisamos de servidores e servidoras com capacitação continuada, porque tem muitas mudanças tecnológicas, muitas mudanças que estão em curso, que é preciso que nós possamos absorver essas mudanças e, a partir daí, dar mais eficiência ao próprio serviço público. Mas veja, todas as tentativas que eles falam, quando eles falam, é preciso conter as despesas, é preciso conter as despesas, é preciso conter as despesas. Bom, enfim, é preciso conter, que despesas exatamente é que está falando? Nós não vamos permitir aumento de impostos. Eles não permitem aumento de impostos, grande parte da Câmara, para os muito ricos, ou super ricos. Então, assim, porque... Que recebem anistia às vezes, né? Exatamente. E que, por exemplo, a esses que dizem que nós não vamos admitir aumento de impostos, eles votaram contra, grande parte deles votaram contra a isenção de impostos para a cesta básica.
que vai atingir grande parte da população brasileira. Sim. Então, votaram contra a distribuição gratuita de absorventes para as mulheres. absorvente para as mulheres. Né? Para que nós possamos ter dignidade menstrual. Contra o PL da igualdade salarial. E aí Contra a o gente PL tem um aí, rol e dizem que são contra os impostos, eu vou repetir. Nós vamos ver isso. Porque nós temos a proposta agora que vai ser discutida na Câmara da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Mas, em verdade, ela vai até quem ganha até 7 mil, porque ela vai sendo graduada. E também o imposto para quem ganha muito. Então, vamos ver qual é o comportamento. Eu vejo, para mim é muito claro, assim, as pessoas parecem não entender que política pública, para quem não entende, política pública é o que gera para você o serviço, para o cidadão. A política pública, ela precisa de dinheiro. Então, eu vejo o teto de gastos mais ou menos assim. É aquele cidadão que mora numa choupana, com uma casa muito simples, com móveis muito simples e com o básico na geladeira para não passar fome. Mas tem uma poupança milionária. Aí você pergunta, mas por que você não vive de forma confortável, com uma alimentação melhor, mais conforto? Não, porque eu preciso ter a minha poupança milionária. Então, no nosso caso, é óbvio que no caso do teto de gastos, a gente não está falando em poupança, mas em gastos, né, financeiros. Mas se não houver uma adequação e um equilíbrio nisso, a população mais pobre é sempre que vai sofrer. Porque, veja bem, quando você fala é preciso controlar os gastos. Primeiro que é preciso reconceituar, porque políticas de educação, políticas de saúde, elas não são gastos, são investimentos. Investimento, aí vem de novo narrativas, né? As narrativas, né? Por que eu tenho que controlar gasto na saúde? Porque eu quero privatizar a saúde. E assim, eu recentemente passei por uma experiência em que o meu pai estava aqui em Brasília me acompanhando para uma cirurgia, e de repente meu pai passou mal. Meu pai mora no interior de São Paulo. E vamos para o hospital público. E nesses últimos 40 dias nós tivemos uma experiência de vivenciar saúde pública oferecida pelo Agarram, que é uma das melhores referências, né, aqui do Brasil, de cuidado das pessoas mesmo. O trabalho dos profissionais foi maravilhoso. E eu usei intensamente a hashtag Viva SUS, e as pessoas vieram me perguntar, mas por que você está defendendo o SUS? Eu falei, porque funciona, porque é bom e porque é público. Muita gente caiu na narrativa dos seguros de saúde, e hoje o que nós vemos também? Os hospitais particulares sendo sobrecarregados e a falta de investimento público, mas os servidores públicos estão ali durante muito tempo, porque você encontra o enfermeiro que está ali há 30 anos trabalhando e que conhece a história, né? E hoje a gente enfrenta nos hospitais particulares pessoas que não conseguem ficar nem 3 meses trabalhando. Então, quem perde com a questão de não ter memória e a desvalorização do serviço público é a própria população. Mas a gente tem que levantar a voz para dizer o seguinte: o serviço público funciona. Sim. Porque muita gente, às vezes, não se permite até ir ao hospital quando está doente, porque fala assim, mas lá não funciona. Mas às vezes nem foi lá experienciar, né? E se permitir vivenciar aquele momento. Pode demorar um pouquinho, mas funciona. E a lógica privatista, que está bem presente na PEC 32, que nós conseguimos, eu vou só repetir, porque foi um momento muito feliz das nossas histórias, né? Nós conseguimos tirar de tramitação, é uma lógica privatista. Né? Sim. A PEC ou seja, o teto de gastos também é um processo privatista. E outra coisa, tem políticas públicas, você não pode precificar, não é? Eu lembro muito da discussão da reforma da Previdência, ela dá déficit, ela dá prejuízo e tal. Estou falando de política pública.
Nós estamos falando de uma política que vai te acolher no momento difícil da sua vida. Ou quando você tem o direito de se aposentar, ou quando você precisa estar ausente do trabalho por algum motivo, seja uma licença maternidade ou um auxílio-doença e tal. É no momento que de precisa... fragilidade, de fragilidade. né? Então, por que você vai dizer que eu vou calcular a partir de uma lógica de déficit esta política pública? Porque se eu for dizer assim, mas a educação dá prejuízo, vou fechar a escola? A saúde dá prejuízo, então eu vou fechar o hospital? São políticas públicas que asseguram direitos, e são direitos humanos e direitos da própria população que não podem passar por uma lógica de precificação. E nós vencemos muito isso na reforma da Previdência, mas vivenciamos todos os dias. E quando eles falam, é preciso controlar o Estado, é preciso eliminar os gastos, controlar as despesas, eles estão mirando em servidores e servidoras, portanto prejudicam o conjunto da população, mas também estão mirando em que esses serviços eles possam ser absorvidos pela iniciativa privada, que tem como lógica o próprio lucro, e não a prestação do serviço, ou não o direito. Não é o direito que é a lógica do setor privado. O setor privado ele se move a partir da concepção de lucro. Então, portanto, é preciso reconceituar todo esse processo. Nós queremos que haja mais gastos com políticas públicas, porque o povo precisa de saúde de qualidade, precisa de educação de qualidade, precisamos ter um país sem fome, ou seja, de políticas de segurança alimentar, ou seja, que o Estado possa, enfim, deixar de gastar com as despesas financeiras e, como disse o Lula, que os ricos possam estar no imposto de renda e que os pobres possam estar no orçamento. Então, portanto, é preciso romper com toda uma lógica que foi muito nefasta para o Brasil e que hoje se repete permanentemente. O governo está aumentando a arrecadação. Não, mas tem que controlar a despesa. Tem que controlar a despesa. As despesas que eles querem controlar são, via de regra, os investimentos em políticas públicas para a população e, ao mesmo tempo, a valorização de servidores e servidoras. Veja o que representa um programa como esse de permanência dos alunos e alunas na escola chamado, o nome que eu não gosto muito, mas chamado de pé de meia. Não é? O que significa isso? Sabe, é um direito tão basilar, porque a permanência na própria escola, ela possibilita, ela assegura direitos que vão se refletir na conquista de outros direitos. Se você tem uma boa formação na educação, aliás, eu penso que a educação é uma política muito generosa, porque a qualidade da educação dela depende da qualidade de outras políticas públicas, inclusive. Verdade. Mas se você pode ter o aluno e a aluna na escola, se ele tem uma política de permanência na própria escola, então esse menino essa menina podem ter um melhor local no mercado de trabalho. Do que na rua. Que se sentem muito mais com a autoestima resgatada. Isso é democracia. Isso é democracia. Porque a construção de um país é com direitos iguais. Alguns acham que a democracia é algo que você pode romper. Aliás, tem uma compulsão golpista em parte do parlamento brasileiro, que recorrentemente eles tentam golpear, porque projeto de anistiar golpista é uma consequência e uma expressão de um novo golpe na própria democracia. E de incitação à violência e de impunidade. Agora eu quero resgatar um tema que a gente tem falado em toda a nossa conversa aqui, que é a saúde do servidor e, junto com ela, a segurança. O mês de abril, que é quando o nosso podcast vai ao ar, ele é o mês da saúde, da segurança e saúde do servidor, do trabalhador em geral, na verdade. E a gente vem aí nessa luta permanente, tratando, em especial aqui no Itamaraty, sobre a saúde mental, não só física, mas principalmente a mental dos servidores, que é muito abalada aqui no nosso meio, porque as pessoas são desterradas, vão para outros países e com suas famílias e muitas vezes sozinhos, e sofrem muito emocionalmente com isso, tem sérios problemas, sérias consequências disso. Para além disso, tem a segurança, né? Vamos
muitas vezes para postos difíceis, para locais de trabalho em zonas de guerra, perigosos, né? Insalubres, né? Então, a gente tem conversado muito aqui, tem criado debates muito fortes sobre isso. Aqui a administração, por meio da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor, já criou várias campanhas, tanto ligadas à segurança quanto à saúde mental dos servidores. Tem intenção de fazer uma implementação mais ampla e mais segura da parte de saúde física também, aquela coisa dos exames periódicos que aqui no Itamaraty não temos. E eu acho isso tudo muito importante. Como a senhora vê esse tema, segurança e saúde do servidor, qual a importância disso para justamente isso, para que a política pública chegue efetiva, né? Ela seja concreta e efetiva e fortalecida para o cidadão. Eu penso assim, primeiro que é preciso que nós tenhamos uma política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora que envolva os servidores e servidoras e também os trabalhadores e trabalhadoras seletistas, o conjunto da classe trabalhadora. Então, assim, é preciso ter uma política, porque você tem normas regulamentadoras que ela não atingem o serviço público. E assim, da mesma forma que nós queremos uma negociação que seja permanente, porque os seletistas ele tem a database, em toda a database ele vai negociar e tal. Obviamente que os direitos foram muito machucados com a reforma trabalhista e com outras, a liberdade do processo de terceirização, que é extremamente nefasto para a qualidade da atividade, do serviço público, mas também da iniciativa privada. Então é importante que você tenha uma política nacional, que envolva todos os trabalhadores e trabalhadoras, que assegure que o trabalho é o local de realização humana. Eu lembro muito de Faulkner, que ele, em determinado momento, ele fala, sabe, vamos pensar, fala mais ou menos assim, todos os dias das nossas vidas a gente trabalha. Todas as semanas a gente trabalha semana após semana, mês após mês, ano após mês, décadas após décadas. Então, óbvio que a relação do trabalho, ela passa a ser uma relação muito estruturante. De acordo com como você se sente no trabalho, você vai carregando estas relações para outras esferas da sua própria vida. E muitas vezes o trabalho tem mais permanência do que as suas outras relações. Ou seja, você entra, casa, separa, o filho nasce, vai embora e você continua trabalhando. Então é preciso entender que o trabalho ele tem que ter uma concepção que nos traga a dimensão das nossas próprias histórias. Muitas vezes você tem um ser humano que não pode se libertar no local de trabalho. Que ele é cesseado no local de trabalho. Particularmente as pessoas que trabalham recebendo ou atendendo público, elas têm que ir engolindo suas emoções, engole muito as próprias emoções. Eu lembro muito de uma experiência de uma empresa que ela fez o seguinte, vamos trabalhar com a liberdade de manifestação. Então você vai colocar um adesivo. Se você está feliz, um adesivo é com um sorriso. Se você está triste, então um adesivo é com um arco invertido. O emoji, e se você não está nem feliz nem triste, você fica com uma linha no seu rosto, um tracinho. Isso significa o quê? Eu preciso dizer como eu me sinto. Eu não posso engolir a minha existência no local de trabalho. Eu não posso ser considerado uma planilha de custo, ou não posso ser considerado um apêndice de uma máquina. É preciso possibilitar essa liberdade. E nós, portanto, precisamos atentar para a saúde laboral. A saúde, para os acidentes que são cometidos, que são construídos, não são acidentes intempestivos, existem também, existem muito no Brasil, mas os acidentes que são construídos. Sim. E aí você vai desenvolvendo tantas psicopatologias relacionadas ao trabalho, por exemplo, que atinge muitas mulheres, a síndrome de pânico, as depressões, que vão atingindo as pessoas, os trabalhadores e trabalhadores. Sofrimento psíquico no local de trabalho. O trabalho tem que ser o local que a gente realize a nossa humanidade. Eu penso muito nos povos indígenas que saem para trabalhar e saem carregando a sua existência, carregando a sua relação com todas as formas de vida, carregando a sua própria ancestralidade, vão se colocando por inteiro.
inteiro. E a gente, muitas vezes, é moldado e cerceado na nossa própria liberdade. Por isso que eu acho que é muito importante, quando se discute saúde no local de trabalho, você possa discutir os caráteres ergonômicos, que são absolutamente fundamentais, mas que se estabeleçam espaços de fala, para que as pessoas possam falar das suas dores, dos seus sonhos, enfim, para que não haja um processo de ela se sentir oprimida e silenciada no local de trabalho. Mas que você também considere os diversos aspectos das nossas existências. Ou seja, nós somos classe trabalhadora, mas nós somos mulheres, nós temos, enfim, nós temos orientações sexuais, nós temos identidade de gênero, nós temos etnia, enfim, é preciso que também haja um olhar que desenvolva uma relação equânime. Como o SUS, quando você fala, o SUS é universal, mas se eu não considero que tem que ter uma política equânime ou uma política de saúde equânime que considere que nós somos homens e mulheres, somos negros, enfim, e que temos uma diversidade imensa que compõe a nossa humanidade, eu dificilmente vou conseguir as condições para universalizar, porque as mulheres negras são as maiores vítimas de violência obstétrica, ou seja, de uma série de... Enfim, porque é um racismo estrutural no Brasil, como há também um sexismo, um patriarcalismo. Então, eu penso que, para além de você construir espaços que haja espaços de fala, espaços democráticos, que você possa compartilhar a construção de metas, porque muitas vezes as metas são impostas e elas servem como instrumento de opressão, porque você não participa desse processo de discussão. De adoecimento, né? Risco de adoecimento, de tensão permanente, porque tem muito sofrimento ainda no local de trabalho. E veja, no governo anterior, nós tivemos várias formas de assédio. O assédio é um momento de muito sofrimento, é muito sofrido o processo de assédio. E ali nós tivemos o assédio institucional, os órgãos não cumprindo sua função. Então você vê... Os servidores e os trabalhadores sem voz. Sem voz, absolutamente sem voz. Os órgãos sem cumprir sua função. Um INCRA sem efetivar a reforma agrária, um Ministério do Meio Ambiente com a política antiambiental, o Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres com a política antifeminista, ou seja, o órgão capturado na sua função precípua. É um assédio. Aí você tem um assédio organizacional, como é organizado o trabalho. Eu sempre costumo dizer o seguinte: tem uma doença relacionada ao trabalho, ou uma LER, ou qualquer doença, então veja que o problema a origem dela está em como trabalha, da organização do trabalho. E o assédio interpessoal, que é o calar, o medo, a gestão de medo. Nós tivemos na Caixa, por exemplo, eu sou oriunda da Caixa, nós tivemos na Caixa as pessoas impedidas de terem liberdade nas suas redes sociais. Ou as pessoas sendo questionadas se usassem gravata vermelha, ou se pintassem as unhas, as mulheres, ou seja, quem quiser pintar as unhas de vermelho. Então, olha o nível de opressão. E depois se desnudou um processo de assédio sexual, de assédio moral, extremamente agudo dentro da instituição. Por isso é preciso, primeiro, ratificar a Convenção 190, que ela assegura que a discriminação e a segurança, a saúde no trabalho, elas se unificam, ou seja, o combate à discriminação, inclusive. E que você possa ter planos de combate, de prevenção, ao assédio moral, mas também fluxos. Porque sabe o que acontece? Que a síndrome das desistências, né, que a gente vai carregando, ou eu chamo o mito de Sísifo: você carrega a pedra e ela vai descer de novo, e você vai eternamente carregar a pedra para que ela chegue no topo, que ela nunca ficará no topo, não é? Que é um pouco você ter um processo de que se estimule a denúncia, se tenha prestação de contas. Isso não significa identificar as pessoas, mas prestar contas sobre cada denúncia recebida, com avaliação de clima organizacional, ou seja, que a denúncia ela possa ser
é acatada pelo órgão, investigada pelo órgão e constatada a veracidade dela, ter uma responsabilização. Porque senão as pessoas desistem de denunciar. Com certeza. Verdade. E o outro aspecto que eu acho que é muito importante é você estabelecer o assédio de segunda ordem. Ou seja, a pessoa é assediada, diretamente assediada, e ela vive uma solidão. Porque há muita dificuldade de que outras pessoas venham contribuir ou testemunhar a violência que ela sofreu. Que é o silenciamento, né? Silenciamento. E nessa temática, por que a gente gosta, e o Síndico Itamaraty abraça essa temática do assédio? Porque no fundo, o que nós estamos defendendo é mais saúde, segurança, dignidade no trabalho, porque não é justo, não é correto. Não é uma questão de princípio, não é ético, é uma questão mesmo do princípio universal. Ninguém merece adoecer no trabalho. Ninguém merece adoecer em nenhum lugar. E o assédio é multidimensional. Por isso que não é mimimi. Porque vocês só falam disso. Porque é preciso identificar que a questão do assédio vai além. Vai muito além, e nós estamos fazendo essa caminhada. Exatamente. Para que as próximas gerações não passem pelos lutos que ainda nós não vivenciamos. E nessa a gente tem um spoiler, né, Ive? Conta o spoiler aí. A deputada já sabe. Mas a galera. O assédio é a bandeira principal social do Síndico Itamaraty há muitos anos já. A gente sabe o quão difícil é essa luta interna e externamente. A gente sabe de vários outros órgãos, às vezes em situação muito pior do que a nossa, e hoje em dia a gente tem orgulho da nossa luta até aqui, né? A gente tem bastante orgulho da nossa luta. Eu também tenho orgulho da luta de vocês. Ano passado tivemos o primeiro congresso internacional de enfrentamento ao assédio e à discriminação. Esse congresso a gente pretende que seja bianual, ou seja, ano que vem a gente deve ter outra edição. A gente tem a nossa campanha permanente de enfrentamento. De enfrentamento ao assédio e à discriminação. E agora, no mês de maio, com o prefácio da nossa maravilhosa deputada, sairá o primeiro livro do Síndico Itamaraty sobre enfrentamento ao assédio e à discriminação, que será um conjunto de artigos de especialistas, né, que vem aí para contribuir para esse debate, para contribuir para esse letramento até sobre esse tema que é tão importante, né? Vai ser um livro fantástico, a gente já está aí em fase de projeto gráfico, edições e tal, não é, Lúcia? O nosso editor está bem ali, por isso que eu estou falando. E eu acho que vai ser uma contribuição que não é para o Síndico Itamaraty, é uma contribuição para o Brasil nessa luta. Nesse embate permanente, né? A gente espera que se torne aí um livro referência para pesquisas, para debate de outras instituições e até mesmo para a iniciativa privada, que pode muito aprender sobre isso, né? Sim, até porque agora tem a norma regulamentadora 1, que foi modificada e que vai exigir a partir de maio que todas as empresas elas façam a avaliação dos riscos psicossociais. Como fazer essa avaliação? Com os trabalhadores, com os sindicatos e dando voz. É pela liberdade de expressão. Porque num local onde as pessoas não conseguem expressar seus sentimentos, suas ideias, que não seja um lugar de diversidade, vai ser um lugar de opressão. Isso é um fato. E assédio está muito relacionado à forma de se administrar. E é possível transformar também a gestão tanto no serviço público, que é o que a gente está aqui, né, caminhando para buscar essa transformação, essa retomada, essa reconstrução de um Estado democrático, social de direito, e todas as vozes são necessárias. O Itamaraty já publicou o plano de enfrentamento, né, que faz parte do sistema hoje que o governo federal criou para enfrentamento ao assédio e à discriminação, e nós estamos no âmbito da mesa setorial interna, sempre debatendo sobre esse assunto, aprimorando, e óbvio, convido você que está aí a se juntar sempre, permanentemente a essa luta,
faça a sua denúncia, busque informações. Nós temos vários canais de contato para que você possa tirar sua dúvida, saber mais sobre o assunto. O site do Síndico Itamaraty está sendo atualizado para que a gente tenha todas as informações sobre esse tema. Estamos sempre abertos a conversar. Temos o Disque Assédio também, para quem foi vítima de assédio, para que possa buscar a nossa orientação. Tem o Fala BR, que é o meio correto de enviar a sua denúncia, né? Então, a gente está aqui junto. Não se sintam sós nunca, porque o Síndico Itamaraty está aqui sempre por você, para te ajudar a enfrentar esse episódio ruim, para que ele seja passado muito em breve. E eu queria usar mesmo assim, eu gosto muito da palavra enfrentamento, porque combate parece que é uma coisa de uma guerra, embora seja uma guerra, mas é uma guerra que por meio do enfrentamento mesmo, ela pode ser superada. Como a gente tem que superar as crises sanitárias, as crises financeiras, políticas, né? E a pauta do assédio está muito relacionada à humanidade, direitos humanos, né? E eu queria também falar para você, filiado, filiada, até terceirizado, auxiliar local do Ministério das Relações Exteriores, porque o plano setorial do MRE, agora ele abrange toda a comunidade trabalhadora do Ministério das Relações Exteriores, onde quer que esteja, porque essa é uma diretriz do programa federal. Então, assim, se você se sente vítima, acione a gente para a gente poder te orientar adequadamente. Se você testemunhou, saiba que você é vítima também, né? E para que essa transformação, eu acho que o MRE nunca vai mudar. O MRE mudou. Já mudou bastante. O Brasil voltou. E temos muitos desafios nacionais e internacionais para enfrentar e precisamos estar bem, né? Com essa ideia de pertencimento e sem perder a humanidade. Claro. E a fé nas pessoas. Eu penso que sempre, assim, o Brasil tem sínteses que são belíssimas sínteses, né? O Brasil é o país do Paulo Freire, mas também que fala de esperançar, de amorosidade, de Inês da Silveira, que fala de revolução do afeto. E eu penso que tem sempre que ter muita afetividade, que é preciso ter muita amorosidade, que uma forma de fazer com que o futuro seja suspenso, que a gente não acredite mais nas utopias ou no poder das estrelas para nos fazer caminhar, é você eliminar a condição de sonhar, de você, enfim, de você não se sentir acolhido do ponto de vista de uma humanidade que pressupõe, sem dúvida nenhuma, afetividade. Então eu penso que o enfrentamento ao assédio, e veja, o assédio ele vai atingir mais os segmentos que são segmentos mais discriminados. Nossa sociedade é muito sexista, LGBTfóbica, racista, etarista, misógina. Porque, veja, uma discriminação ela nunca anda sozinha. Nunca. Ela significa você romper uma concepção de humanidade que encare a sua própria diversidade como condição absolutamente intrínseca à nossa existência humana. Nós somos diversos e devemos homenagear a diversidade. Então, portanto, se nós temos essa capacidade de sermos diversos, é absolutamente fundamental que nós possamos reafirmar essa humanidade em todos os cantos e, em particular, no local de trabalho, porque ele é muito estruturante das nossas relações. A gente consegue até ver as marcas do trabalho no nosso corpo, né? Na nossa forma de ser, nas nossas existências em outras esferas. E penso que é absolutamente importante que nessa sociedade com tantas discriminações, as vítimas de assédio, via de regra, são segmentos mais discriminados da própria sociedade. É a sociedade capacitista também. Sim, né? É verdade. Então, portanto, ela vai se aninhando de forma muito cruel e se retroalimentando tantas discriminações, e as pessoas que são mais discriminadas na nossa sociedade, nessa lógica patriarcal que precisa ser rompida, elas são as maiores vítimas de assédio. Excluídas, né? E no trabalho, eu já enfrentei muita coisa, porque eu venho no movimento sindical, eu fui presidenta dos sindicatos bancários, foi a única mulher a presidir os sindicatos bancários, tem mais de 60 anos o sindicato, aqui de Brasília, né? O Sindicato de Brasília. Já tivemos várias mulheres presidindo
vários sindicatos Brasil afora. E eu enfrentei muita coisa que eu não gostaria de ter enfrentado. Muitas situações de assédio atingindo as pessoas, atingindo muito as mulheres, mas não só as mulheres, aos segmentos da população. Via de regra, são as maiores vítimas, como eu disse, os segmentos são mais discriminados. E por isso que tem que associar as coisas. Você combate o assédio moral, você combate quando você combate também todas as formas de discriminação. Exatamente. Senão você não consegue combater. Você não consegue combater em profundidade. Eu lembro de coisas que a gente fica se perguntando se ainda neste momento, depois de tanta luta, não é? Depois de tanta luta, depois de tantos quilombos no nosso país, depois de tantas Eunices, de tantas Zuzus, de tantas Marias, de tantas Clarices, de tantas Nises, Margarida Alves, que dizia, o medo até a gente tem, mas a gente não usa. A gente vai com medo mesmo também, às vezes, né? Ela dizia, medo a gente tem, até a gente tem, mas a gente não usa, né? A gente não se dá a oportunidade de usar. Que ainda com todas essas histórias e com toda essa história, nós ainda temos tantas expressões de crueldade que foram muito agudizadas, porque o autoritarismo agudiza isso. Uhum. A lógica fascista é a lógica de negar o outro se ele não for o seu próprio espelho. Então você vai eliminando o outro na sua pela própria... sua essência. Pela sua essência. Por ser diferente. Por ser diferente. E aí você cala, aprisiona. E o que eu acho que é muito bom, por isso assim, eu valorizo muito a atividade que vocês estão fazendo aqui, não é? Por isso que muitas vezes eu falo, vamos ver as atividades estão sendo feitas de combate aos assédios no local de trabalho, para que a gente possa também unificar essas experiências, compartilhar, enfim. Sim. Mas é muito importante essa atividade que vocês estão desenvolvem aqui no Sindicato, com muita qualidade, com muita permanência, porque é constante, não é? A gente sabe que é constante. 15 anos de permanência. E por muito tempo houve muita naturalização do assédio. Sim, era como se fosse alguma coisa absolutamente normal, você ser silenciado, calado, machucado no local. Como também houve muita naturalização das violências de gênero. Né? Uhum. Então, assim, nós estamos falando agora que é uma violência institucional, que é uma violência política de gênero, que é uma violência internacional, com a Convenção 190, trouxe o marco, assédio violência. Assédio é violência. Então, isso marca a conceituação da Convenção 190, ela indica isso. Uhum. Mas, por muito tempo, houve uma naturalização. Sim. E agora nós estamos rompendo essa naturalização para fazer os enfrentamentos necessários. Trabalho é local de felicidade. Isso. Porque sabe o que a gente quer? Felicidade. Felicidade. Qualidade de vida é felicidade. Não é o local onde eu perco meus tendões, meus sonhos, que muitas vezes esmaga os sonhos. O sofrimento no local de trabalho esmaga os sonhos. E ali, quantas vezes eu vi pessoas que não conseguem passar na frente do local que trabalham, porque elas se sentem abaladas emocionalmente. Sim, e elas ficam recorrendo e que vão carregando aquilo e carregam para dentro de casa e sonham com aquilo, com as violências que sofrem. Por isso é muito importante o trabalho que vocês fazem. Vocês caracterizam a violência, há uma violência. Não há que se naturalizar as violências, há que se identificar as violências. Identificar as paredes e os tetos de vidro para poder enfrentá-los. E, a partir daí, criar todo um processo de análise de clima organizacional ou de bem-estar social. Bem-estar social. Enfim, e você se colocar por inteiro, porque... Inclusive, os locais onde você encontra felicidade, eles são locais que você tem uma produtividade muito maior. É porque você se sente feliz, não é? Uhum. E você leva para casa o riso, e não as cicatrizes ou as lágrimas, não é? Sim. Porque as lágrimas não ficam no trabalho. Não. Você leva, mas também os risos que você desenvolve no trabalho, eles também não ficam só no trabalho, eles vão para casa. Vão para casa. Então é fundamental para a sociedade. Com certeza. Parabenizar vocês que têm insistido nessa pauta de forma muito competente. Todas as vezes que as pessoas chegam, eu falo, vejam o que o Sindicato Itamaraty está fazendo.
Mas tem muita gente que está fazendo muita coisa boa. Sim, também, né? porque gente do bem não se cala. Mas sempre se tenta calar, né? Sim, com certeza. Eu vou aproveitar essa última fala maravilhosa da deputada. Vou dizer que o nosso tempo acabou. Que pena. O papo está ótimo. Vou agradecer, vou abrir, obviamente, novamente para a senhora, se quiser falar mais alguma coisa. Mas vou já me despedir. Sim, um presentinho aqui do Cine Itamaraty. Olha que coisa. Mais um presente. Para hoje, depois do trabalho, você ficar feliz, né? Olha só. Olha que delícia. Agradecemos de novo a disposição que está sempre presente nos nossos eventos, nossos convites. É sempre muito bem-vinda. Aqui também é a sua casa. Estamos aqui também juntos para o que a senhora precisar. Foi uma oportunidade maravilhosa. Acho que todas as falas da deputada foram muito enriquecedoras e eu tenho certeza que todos vocês que vão assistir, que estão assistindo neste momento, vão ter muito mais, sua vida muito mais enriquecida com tudo que ela falou, certo? Bom, abro aí a palavra. Não, alegria estar aqui, né? Eu penso que é preciso valorizar muito o trabalho que vocês estão fazendo de combate ao assédio moral, mas não só, não é? De defesa dos vários segmentos que compõem a política pública que é efetivada no Itamaraty. Então, a preocupação com o PGPE, a preocupação com todos os segmentos que compõem para que nós possamos assegurar, enfim, justiça dentro do local de trabalho enfim. E parabenizar vocês, eu sempre falo isso, né? A gente já fez muitas audiências públicas sobre assédio moral, muitas nas polícias, na Polícia Rodoviária Federal, várias vezes, na Embrapa, no MEC, em vários segmentos, na Caixa, muitas audiências públicas. É muito sofrimento. É muito. As pessoas falam e elas falam com muitas lágrimas, lágrimas. Mas, ao mesmo tempo, é assim que você vai descortinando todas essas violências para que você construa um local de felicidade. Em cada local de trabalho seja um local de felicidade. Então, eu queria parabenizar vocês. Sei que é uma alegria estar aqui. A gente sempre aprende com vocês e continua aprendendo. E eu vou só lembrar Cora Coralina, que eu gosto muito de lembrar, que ela diz: a gente arranca pedra. Mulheres arrancam muitas pedras, viu? Muitas pedras, das ditaduras da perfeição, enfim, da lógica sexista, patriarcal. Mas, diz ela, a gente arranca pedra e planta roseiras. Viva o Sindi Itamaraty. Obrigada. E eu queria também agora aqui me despedir oficialmente da nossa presidente, né, Ivana, seu último. Olha, tá todo mundo aqui, gente, assim, lamentando, porque ela está sendo removida, né? Eu vou morar agora, vou servir em um posto na Europa, aí eu tô indo embora. A gente está em pleno processo eleitoral neste momento em que está sendo gravado. E assim, vivenciar o Sindicast foi muito significativo para todos nós, assim, seja o pessoal da produção, os servidores, né? O Sindicast, você e a Gabi trouxeram uma identidade muito legal nessa questão de conscientização, de colaborar com informação verdadeira, né? Sem fake news aqui, para desmistificar o Itamaraty e tudo mais. E assim, literalmente, assim, te honrar por todo o trabalho que você desenvolveu nesses 2 anos, com o projeto do Sindicast, e já vou lançar aqui uma estratégia para a próxima gestão do Sindi Itamaraty, que mantenha o Sindicast e que seja Sindicast International, com a participação de uma apresentadora né, no exterior, porque aqui não há fronteiras. Eu agradeço muito, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom, essa experiência foi muito boa de apresentar um podcast e muito enriquecedora, e desejo todo sucesso no mundo para as próximas edições. Um grande beijo onde estiverem e até a próxima. Assistam, hein?